Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de saúde? Como é que anda tu, hein? Tá tudo bem na tua casa? É hora de se cuidar, hein? O assunto de hoje é um distúrbio que incomoda muita gente, principalmente nós mulheres, a incontinência urinária. Sabe quando a gente não consegue segurar o xixi? Olha só que transtorno, hein? Vamos falar com a doutora Elaine, que vai ajudar a gente nessa missão para a gente entender de tudo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Andréia? E você, como é que tá? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês conversando sobre isso. Eu que agradeço a senhora ter se disposto a vir aqui e nos ajudar a entender a incontinência urinária. Eu falei que é não conseguir segurar o xixi, que é uma forma mais simples, né? Mas realmente o que é essa incontinência, esse distúrbio? Então, incontinência urinária é uma perda involuntária de urina. Então, antes de você conseguir chegar ao banheiro, você acaba perdendo essa urina por algum motivo, ou porque você fez um esforço e acabou perdendo urina, ou até porque teve uma urgência muito grande para urinar e você não conseguiu ter tempo de chegar no banheiro, não foi possível que isso acontecesse. Agora, Então, isso é incontinência urinária. Doutora, quando a gente pensa em incontinência urinária, atinge a todos, né, de todas as idades, porque a gente pensa que é o problema só do idoso, da pessoa idosa, ou só da criança, não é isso. Exatamente, Andréia. A incontinência urinária pode atingir todas as faixas etárias, e tanto homem quanto mulher, né? Mas isso vai depender muito do que está causando essa incontinência, e precisa ser investigado para que a gente consiga tratar. Tá? Mas ela pode pegar todo mundo, é pura verdade. Agora, no caso da criança, tem muitas crianças que fazem xixi na cama, né? Os pais não conseguem nem educar essas crianças para saber realmente como é que controla esse xixi. A partir de que idade isso fica preocupante, de verdade? Porque às vezes é bebê, é normal, mas a partir de que idade os pais ou os cuidadores têm que prestar atenção e falar, não, agora eu preciso procurar ajuda médica? Sim, a partir do momento que você desfralda a criança, você está ensinando ela, porque assim, cada criança tem o seu tempo que a gente fala, né? Mas você desfraldou a criança e você espera que isso diminua gradativamente, né? Mas a partir de uns 5 anos, se isso começar a ficar muito frequente, você pode procurar ajuda médica, né? Então, muitas vezes a gente também se vale da ajuda dos fisioterapeutas para poder orientar e tratar essa criança, né? Mas o mais importante é ter paciência, né? Porque na maioria das vezes cada criança é de um jeito e tem o seu tempo. Tá aprendendo ainda, né? Na dúvida você deve sempre procurar o seu médico, um profissional para poder te orientar. Tá? Agora, doutora, a senhora falou que cada caso é um caso. Quais são as causas disso? Certo, ótima pergunta. Então, assim, na verdade, a mulher, falando em particular da mulher, a mulher tem a uretra muito curtinha. Então, a uretra da mulher mede de 3 a 5 centímetros, mais ou menos. Então, a uretra é o canalzinho que a urina vai sair por ali, né? Então, assim, quando você tem uma hipermobilidade da uretra, você acaba tirando ela do eixo ali, do esfíncter e do eixo correto e acaba perdendo urina. Então, uma das principais causas é quando você tem a fraqueza dessa musculatura que sustenta a bexiga e sustenta, por sua vez, também a uretra. Então, a sua musculatura está enfraquecida ou até mesmo os ligamentos que sustentam essas estruturas estão enfraquecidos, né? Então, você tem essa perda aos esforços por causa do enfraquecimento dessas estruturas, né? E uma outra causa é uma alteração no funcionamento da própria bexiga, do próprio músculo da bexiga que se chama detrusor, né? Então, são duas causas diferentes. Uma causa é uma causa ali da estrutura, né? Que você tem uma fraqueza para sustentar o órgão, né? E a outra causa é do funcionamento da bexiga, e você tem contrações involuntárias daquele músculo, né? Ele contrai fora do momento certo, fora do momento de você chegar, né, ao banheiro, e aí você acaba perdendo a urina, né? Então, essas são as causas mais frequentes. Ô, doutora, menopausa, né? Quando a mulher entra nesse período, pode também acirrar esse problema ou até vir surgir esse problema?
Pode sim, Andréia, porque com a menopausa, aliás, a partir dos 30 anos, a gente às vezes já começa a perder um pouquinho da musculatura, né? Com a menopausa, isso acontece ainda de uma forma mais acentuada. Você tem uma alteração, uma fraqueza muscular, uma perda da musculatura, e você também tem uma perda, uma diminuição da produção de colágeno, e isso tudo leva a uma frouxidão ali da região do assoalho pélvico, né? Então, isso precisa ser trabalhado para que minimize, né, essa hipermobilidade, né? E que a mulher consiga ficar continente, né? Consiga controlar, né, doutora? Agora, a gente pensa também na obesidade, quem está com sobrepeso, né? Isso também é uma dúvida que eu tenho, né? Pode também atrapalhar um pouquinho? Pode sim, Andréia, porque você tem que pensar que na realidade é tudo uma transmissão de pressão. Porque quando você tosse, quando você espirra, o que você faz? Ou faz algum esforço, você transmite uma pressão para o seu abdômen, que automaticamente transmite a pressão para a bexiga e para a uretra. Então, tudo isso acaba se mobilizando e saindo do eixo, e aí que você perde urina. A pessoa que é obesa, logicamente, tem um sobrepeso, uma pressão maior sobre aqueles órgãos do assoalho pélvico. Então, além de você causar o enfraquecimento daquilo por aquele excesso de peso, você ainda tem uma pressão maior sendo exercida sobre os órgãos, né? Então, com certeza é um fator de risco para incontinência urinária e para também distopias, alterações do assoalho pélvico. Então é sempre bom, é importante, né, doutora, a gente procurar manter um estilo de vida saudável, né, que são problemas que a gente nem pensa que está ligado aí com a questão da obesidade, né? A gente sempre pensa que a obesidade está ligada à questão da hipertensão, às doenças do coração, né? Mas também tem a ver aí com essa questão da incontinência, né? Sem dúvida, sem dúvida. E além da alimentação, que é importante, que você ressaltou, que vai evitar que você se torne uma pessoa obesa, e isso, consequentemente, vai dar alterações metabólicas e diabetes, pressão alta, né? Ainda você precisa fazer exercícios físicos, que isso vai manter a sua musculatura ali adequada. Mais firme, né? E evitar tudo isso, né? Então, os exercícios físicos, além da alimentação, né, são importantes para manter o seu estilo de vida saudável e cuidar de tudo aí. Agora, a senhora falou bastante dessa perda que a gente tem do colágeno, que deixa a gente mais flácida, a gente pensa logo no rosto, na pele aqui, mas por dentro também ele tem um certo impacto. Pensa na toalha. Não é? A gente tem que enfrentar aí os sinais do tempo. E a senhora falou do exercício físico, né? A senhora deu uma pincelada, mas na questão aí da incontinência, ele é bastante importante, né? Muito importante, tanto que assim, primeira coisa que a gente tem que fazer quando uma paciente fala pra gente que está perdendo urina. A gente tem basicamente dois tipos de incontinência urinária. A gente tem incontinência urinária de esforço, tá? Que é aquela incontinência que o paciente perde urina quando tosse, espirra, pega peso, dá uma gargalhada. Coisa simples que o xixi já sai. Então, esse daí a gente vai chamar de tipo 1, tá bom, André? Tá. Então, é incontinência de esforço. Carregar uma sacolinha, o xixi sai. Isso, exatamente. Essa incontinência de esforço. E a gente tem uma incontinência chamada de tipo 2 aqui pra gente, que vai ser incontinência de urgência, que é uma vontade súbita, descontrolada de ir no banheiro naquele momento. Você não fez esforço nenhum, mas você tem que sair correndo, tá certo? Essa é classificada, a gente fala que é uma incontinência de urgência, que não tem nada a ver com essa mobilidade que eu falei para você, de aumentar a pressão do abdômen, aumenta a pressão da bexiga, não tem nada a ver. Essa daí tem a ver, a urgência tem a ver com uma contração do músculo da bexiga. Então, o músculo da bexiga faz assim, o músculo da bexiga deve ficar paradinho até você chegar no banheiro, e aí, de repente, do nada, ele faz assim, ó. Ele contrai. No que contrai, você tem uma vontade louca de ir no banheiro e não dá tempo de chegar. É o que se chama de bexiga hiperativa? Exatamente, perfeito. Tá? Então, assim, os tratamentos, eles são diferentes. Então, para incontinência urinária de esforço, a gente tem que cuidar do suporte da uretra. Como que faz isso? Fortalecendo essa musculatura que suporta a uretra, que sustenta a uretra e a bexiga, tá? Então, são
fisioterapia, ou a fisioterapia convencional, que a fisioterapeuta vai ensinar exercícios para você fortalecer o músculo, ou a fisioterapia que nós temos agora com ondas eletromagnéticas, que existe hoje em dia uma cadeira, que você senta na cadeira, você fica ali fazendo a contração do assoalho pélvico, então isso fortalece, né, a musculatura. A gente também tem o laser vaginal, que você pode aplicar na vagina ali e aumentar até a produção de fibras de colágeno e dar mais fortalecimento e estruturar melhor o assoalho pélvico, ou mesmo até a cirurgia. A cirurgia no caso mais complicado ou não? Quando nada disso dá certo, os métodos menos invasivos não dão certo, e aí você, nada deu certo, fisioterapia não deu certo, cadeira não deu certo, laser não deu certo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cirurgia. Aí você coloca uma redinha, popularmente falando, que vai ali sustentar a sua uretra, para quando você tossir, você espirrar, pegar peso, você tem um suporte na uretra que vai evitar que você perca esse tanto de urina, tá? Esse, então, é o tratamento para incontinência urinária de esforço. Agora, que é aquela que se a gente espirra, sai, gente. São esses tratamentos. Exatamente. Agora, quando você tem a incontinência de urgência, você tem que fazer o quê? Bloquear aquelas contrações involuntárias, a hiperatividade vesical, como você falou. Aí a gente pode fazer também fisioterapia, pode tomar medicamentos que inibam essas contrações fora da hora. A gente tem até botox que faz dentro da bexiga, aplica o botox na bexiga para poder inibir essas contrações quando os medicamentos não dão certo ou quando a fisioterapia não dá certo. A gente tem até um tipo de marca-passo, né, que você coloca ali os eletrodinhos na bexiga que inibe também essas contrações. Então, só para ressaltar, a incontinência urinária ela não é uma coisa normal, a gente não deve conviver com ela, porque ela atrapalha sim a qualidade de vida, e existem diversos tratamentos, para cada caso deve ser avaliado o tratamento ideal, mas a gente tem muita coisa por fazer. Agora, doutora, tem pessoas que têm vergonha até, né? A senhora falou que é um fato, olha, não é algo normal, procure ajuda porque tem tratamento, né? A pessoa não tem que ter vergonha. Sim, é verdade. Não precisa ter vergonha. Isso é uma coisa muito, muito comum, tá certo? E então a gente ajuda e pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, né? E isso é uma coisa muito importante. A gente tem que viver, envelhecer e viver bem, ficar bem, fazer as coisas que a gente gosta sem ter medo de ser feliz, né? Então tem que tratar o que está te incomodando, sem dúvida. E esse recado vale para eles também, né? Porque a gente sabe que os homens têm um pouco mais de receio de procurar ajuda médica, né? Vale para eles também. É importante a gente falar da saúde do homem também, né, doutora? Que eles também têm que procurar até ajuda médica para evitar um problema maior, como o câncer de próstata. Com certeza, Andréia. Isso que você falou é muito importante, sem dúvida nenhuma, ainda mais eu como urologista, né? Eu sou urologista, sou especialista nessa área de uroginecologia, mas eu sou urologista, tenho muitos pacientes homens também que eu acompanho. Então, assim, a incontinência urinária no homem, ela acontece mais de urgência, né? Exceto quando o homem operou a próstata de câncer, ele pode ter uma perda aos esforços, né? E aí a gente também trata essa perda aos esforços pós-prostatectomia radical. A gente tem vários tratamentos. E quando o homem começa a ter urgência miccional, a gente deve acender uma luzinha vermelha dizendo assim pra gente, olha, tem alguma coisa que não tá certa, precisa ser investigado. E geralmente, quando o homem começa a ter urgência miccional, até mesmo perda urinária de urgência, é porque a gente está com um componente obstrutivo que levou a bexiga a sofrer um dano. Então, homem com urgência quer dizer, cuidado. Cuidado, é uma luz piscando aí, alerta, né, doutora? A bexiga está sendo danificada, provavelmente por uma obstrução, que na maioria das vezes é o aumento benigno prostático, que pode estar havendo isso e tem que ser tratado para evitar de você prejudicar a bexiga, né? Prejudicar
rins, etc. Ô, doutora, eu vou até abusar um pouquinho da senhora. A senhora falou um pouquinho do câncer de próstata, né? Vamos falar um pouquinho dele, aproveitar esse espaço, né? Falar um pouquinho da saúde masculina. Esse câncer, ele atinge quais mais idades, doutora? Olha, estatisticamente, isso é uma conta que foi feita pelos estatísticos, tá, André? Estatisticamente, a gente começa a fazer o segmento, né, a triagem do câncer de próstata a partir dos 50 anos. Isso não quer dizer que pacientes com 40, com 45 não podem ter, mas nós sabemos que quando não existem fatores de risco, o preconizado pela Sociedade Brasileira, Americana e Europeia é que a gente faça o segmento a partir dos 50 anos, com o PSA e com o toque retal. Então, certo? A partir dos 50 que ele tem que fazer o exame? Ou um pouquinho antes? A partir dos 50. Porém, quando existem fatores de risco associados na história desse homem, ele deve fazer mais cedo. Por exemplo, quais são os principais fatores de risco que vai chamar esse homem para o consultório aos 45 anos? Parente de primeiro grau, né, que teve câncer de próstata. Então, seu pai teve câncer de próstata, ou o irmão, você deve ir aos 45 anos. Quanto mais antes, né, gente? Então, exatamente. Se teve alguém na família, igual a doutora falou, né, com relação mais próxima, pai, irmão, corre para o consultório. Sim, e um outro fator de risco que a gente também começa a fazer mais cedo são os pacientes negros, né? Porque a incidência é maior, negros, né? Eles não, na realidade, ele é mais agressivo. Então, mas isso é uma particularidade de várias etiologias, porque, por exemplo, a mulher branca, a gente sabe que a mulher branca tem mais câncer de mama. Então, sim, assim, a gente sabe que os orientais podem ter risco aumentado de ter câncer de estômago. Então, assim, a gente, para cada etnia, muitas vezes a gente toma um cuidado a mais para determinada doença, né? Então, pacientes negros e pacientes com parente de primeiro grau que tiveram câncer de próstata devem começar aos 45 anos. Mas uma ressalva importante é que os homens não devem ir ao urologista só com 45. Assim Sim. como a gente, tipo, fica mocinha, vai no ginecologista, faz nossas primeiras consultas, tira as nossas dúvidas. Tem que ter uma periodicidade, né? O homem também deve procurar o urologista antes disso, para tirar dúvidas, pegar orientações relacionadas à parte sexual, DSTs e etc, né? Tem várias outras coisas que a gente pode acompanhar. Né? E cuidar da saúde tem que ser desde cedo mesmo, né, doutora? Sim. Antes de você ter sintoma, você deve já ter os seus cuidados. Não deve esperar ter sintomas para ir ao médico. Que às vezes é tem tarde. Que fazer o segmento e tudo. Ô, doutora, né? No caso do câncer de próstata, o diagnóstico precoce pode ajudar no tratamento? O diagnóstico precoce cura o paciente em mais de 90% dos casos, né? Se você faz um diagnóstico precoce, você consegue curar o paciente, certamente, e você cura de uma forma que você não cause prejuízo na qualidade de vida, porque você faz apenas, às vezes, com uma escolha terapêutica, você faz já o tratamento. Por exemplo, fez a cirurgia, curou o paciente. Olha. Não precisa fazer quimioterapia, radioterapia, bloqueio É menos hormonal, agressivo, né? É um tratamento menos agressivo, né? Sim, e você consegue preservar muitas funções. Quando você faz um diagnóstico precoce, você preserva a continência, você preserva a potência sexual. Então, você cura a doença sem alterar ou sem prejudicar o que você puder a qualidade de vida, né? Você sempre procura fazer o máximo para você não prejudicar a qualidade também, né? Então, a regra... o diagnóstico precoce é importantíssimo. A regra é sempre vá ao médico, tire suas dúvidas, faz aquele check-up aí da sua saúde, independente se você é homem ou mulher, você tem que procurar ajuda sempre, né? Contar com os especialistas, né, doutora?
Sim, porque a gente está envelhecendo e a população está ficando cada vez mais idosa, né? É isso. Então a gente tem que envelhecer bem, a gente tem que viver bem, né? Envelhecer com então, saúde, né? Com saúde, é verdade. Doutora, infelizmente nosso tempinho terminou. Olha, o nosso papo foi bom, viu? Adorei. É verdade. Olha, como eu tô abusada hoje, eu vou fazer mais um convitinho para a senhora. Volte sempre que quiser, conheça outros assuntos. A porta aqui do nosso programa está aberta para a senhora. Que ótimo, eu agradeço muito. Eu adorei estar com vocês, tá? E tá ótimo. E volte sempre. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada, Andréia. Obrigada você também. Ó, faça igual uma doutora falou. Cuide-se, saúde sempre. Até nosso próximo encontro. Tchau.